Salve galera, Stormer aqui, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, vamos falar um pouquinho sobre as operações de hoje. A gente viu o índice futuro abrindo num enorme gap de alta, quase 1000 pontos de gap, o típico gap que não me prestou para grandes coisas. Quando eu vejo o índice futuro abrindo assim, eu faço que nem surfista quando chega na beira da praia e o mar tá de ressaca. Olha e fala, hoje não vai dar praia não, hoje não vai dar mar não. Então hoje, quando eu olhei o índice futuro abrindo daquela maneira, pensei, ok, hoje não vai dar mar. E realmente acabei decidindo não operar índice futuro. E aí decidi, já que eu não vou gastar pólvora com chimango, eu vou olhar aqui os principais papéis de operações para day trade. E daí eu comecei a procurar dentro do gráfico de 10 minutos quais eram os ativos que estavam formando paredes de proteção. O primeiro papel que apareceu no meu radar está aqui. Foi a Sambi 11. Sambi 11 foi um dos primeiros papéis que apareceram no meu radar. Ele tinha feito o primeiro candle de 10 minutos bastante amplo. Logo a seguir fez um candle de retração de volatilidade. Eu preparei minha entrada com meu alvo sendo em 161. O trade foi acionado. Eu tomei a posição arriscando R$250 no início desse trade. O mercado foi fazendo esse movimento. Chegou a buscar essa situação aqui, que eu já estava com quase uns R$300 de lucro nesse movimento. E aí eu deixei fazer uma coisa errada. Porque eu tinha comprado uma outra posição em Sabesp, uma outra posição em Seer e uma outra posição em Gol. Aberto 4 posições ao mesmo tempo, coisa que eu raramente faço, sempre abro no máximo 3 posições. Então, como eu estava com 4 posições abertas, eu puxei meu stop. Puxei meu stop para cá. E aí o mercado fez isso, e bateu no meu stop por uma nesga, tirou-me do trade, com um lucro muito patético. Um lucro de R$60 e somente depois foi buscar o meu alvo. Isso teria me dado R$500 no dia e eu acabei o trade com R$60. Oh no, what the fuck, como se diz os americanos. Próximo trade meu executado foi um parede de proteção no 10 minutos em Seer 3 e esse foi um trade bem bonito. Esse foi um trade clássico, novamente mais um candle que tem 2 vezes o tamanho da máxima dos 2 últimos dias. Pá! Faz essa situação aqui, eu preparo minha entrada, logo a seguir acontece a entrada, o trade vai para o alvo, bate no alvo, liquida o trade e aqui eu coloco então R$305 nessa operação e o trade foi muito mais, né? Eu até poderia ter procurado por outros sinais de entrada, como por exemplo esse inside bar rompido aqui para cima, mas eu acabei não tomando posições mais e fiquei de fora do resto do movimento do dia, colocando então esses R$300 dentro do meu bolso. O outro trade feito em Sabesp. Sabesp também foi um trade realizado por mim. Estava correto o pensamento de que era um parede de proteção. Eu tomei a posição nesta ruptura. O trade foi evoluindo. Novamente aqui eu acabei colocando meu stop abaixo da mínima deste inside bar aqui. Aí quando o mercado fez essa movimentação, eu pensei, acho que é bom puxar o meu stop um pouquinho mais perto. Puxei para esse inside bar que apareceu aqui. Erro operacional, fui estopado. E depois o mercado volta a subir. E teria ido para o alvo. Bom, quando eu levei esse primeiro stop, tudo bem, R$250 de loss. Eu fiquei atento e daí eu olhei esse outro sinal que vocês estão vendo aqui, ó. Mas esse sinal não me ofereceu uma entrada, o que me ofereceu a entrada foi aqui. Eu não peguei a máxima deste inside bar, aí eu tomei a posição para justamente tentar recuperar o loss do primeiro trade. E o alvo foi, bateu e eu consegui com isso aliviar meu prejuízo, que era de 250, ficar em torno de R$113 nesta movimentação. Eu poderia também ter assumido uma outra entrada aqui nesse preço de fechamento de versão, eu não assumi. Teria sido um trade bem legal se eu o tivesse feito, mas logo a seguir o mercado dá uma recuada. Olha ali, teria dado stop. Então nesse cenário foi positivo que eu não tenha tomado mais posições. Geralmente eu procuro fazer 2 trades por papel no máximo por dia, não muito mais do que isso. Tentar fazer mais do que isso vai achar mais trades do que deveria. Tá? E aí dá ruim, como se diz, dá ruim, ruim mesmo. Para não dizer que eu tentei, que eu não fiz nada dentro do índice futuro hoje, eu fiz algumas coisas, tá? Eu fiz algumas coisas. Vamos colocar aqui o índice futuro. Logo depois de ter visto a abertura no gap de alta muito ruim,
Eu vi aqui realmente esse inside bar, eu vi a perda na mínima do inside bar, mas eu não gosto de vender contra gaps de alta muito eufóricos, é perigoso geralmente. Eu olhei esse preço de fechamento de reversão aqui, não tomei a posição porque o VWAP estava caindo, a gente está vendo, e com o VWAP caindo não parecia sensato operar na ponta da compra, mesmo com o preço de fechamento de reversão, até porque o estocástico lento não está nem sequer sobrevendido o suficiente. Depois faz um novo preço de fechamento de reversão que eu também não tomei. Daí o papel fazia esse candle aqui com uma longa sombra inferior, furando esta mínima do dia prévio. Daí eu comecei a ficar um pouco mais atento para a possibilidade de uma compra e aqui sim eu tomei uma posição. Então essa sombra inferior denunciou para mim a entrada de pressão de compra e eu pensei, cara, é aí que eu tenho que estar tomando posição. E aí eu tomei o trade. Meu alvo era basicamente 161 do meu risco para cima e 101,284. O movimento foi fazendo isso e logo a seguir stop. Ok, levei um stop, 300 reais de loss nesse trade. Paciência, faz parte. Logo a seguir, o mercado faz isto. Esse inside bar, estocástico lento bem sobrevendido. Em cima dessa zona de suporte, eu considerei uma entrada aqui. O VWAP estava contra, não tomei o trade. Deveria ter tomado, porque o trade evoluiu. Agora, quando fez esse candle vermelho aqui, isso aqui é o que eu chamo de uma movimentação que me atraiu. E eu tomei mais uma operação aqui nessa ruptura. E essa operação estava correta. O preço tinha conseguido romper acima do VWAP. O preço fez um recuo em cima do VWAP. Depois ele abre aqui, rompe a máxima, executou a entrada. Foi mais um stop, faz parte do movimento. Aí quando aparece esse outro candle, este inside bar, agora já acima do VWAP, eu decidi, ok, se entrar, se romper eu vou comprar. Um outro inside bar, eu trouxe minha entrada novamente para cá. E aí rompeu. Bom, rompido ali, joguei meu alvo, 2 vezes meu risco para cima, aqui eu projetei o alvo em 101, 130, o mercado começou a evoluir, bate no alvo. Ok. Eu estava com 600 reais de prejuízo no dia, já tinha levado 2 losses iniciais, primeiro loss, segundo loss, e com esse trade aí eu consigo terminar o meu dia. E foi não no lucro, mas com prejuízo contido, 150 reais. E esse foi o resultado final do meu dia de trades de hoje. Não foi um resultado muito feliz, o que me salvou realmente foram as operações de long and short. Essas operações de long and short eu adoro fazer, são minhas operações preferidas. Basicamente as operações mais interessantes que eu acho que um trader iniciante pode pensar em estarem começando a realizar. Tá? Então eu gosto muito de long and short e eu queria falar um pouquinho sobre esse tema com vocês. O que é o long and short basicamente? Long and short é uma operação não direcional. Então você vai entrar comprado numa ponta e vendido numa outra ponta em papéis que sejam ou do mesmo setor ou eventualmente até mesmo da mesma empresa. Por exemplo, entrar comprado em Tube 4, vendido em Tube 3, ou comprado em Tube, vendido em Itaúsa, justamente para que tu tenha uma aproximação do spread médio que existe entre os dois. Então se a gente dividir Itube por Itaúsa, tá? Se a gente dividir Tube por Itaúsa, basicamente, a gente vai ter um spread médio. Eu vou fazer isso agora. Tá? Então aqui está Itaú. E eu vou indexar esse ativo. Por Itaúsa. O que significa que ao fazer isso, basicamente, eu vou dividir Itaú por Itaúsa. Fazendo isso, a gente vê que o spread médio desse papel é em torno de 2,70. Aí, é muito simples. A gente coloca uma média móvel nesse cenário. Pode ser uma média móvel de 21 dias. E aí, e bandas de Bollinger aqui. Uma vez colocadas nossas bandas de Bollinger, tá? Se nós estivermos fora da banda superior da Bollinger, aqui é um ponto para vender Itube e comprar Itaúsa. E se estiver aqui embaixo, é o ponto de zerar a posição, em que a gente simplesmente recompra Itube e vende Itaúsa. Tá? Então aqui a gente fica trabalhando basicamente esse tipo de retorno à média. Aqui é um ponto de vender Itaú e comprar Itaúsa. Volta para cá para a média. Aqui é um ponto de fazer o inverso. Compra Itaúsa, vende Itube. Compra Itube, vende Itaúsa. Para bater aqui e bater aqui. E aí fica operando basicamente
as bandas de Bollinger e os pontos extremos afastados e fora do desvio padrão do spread médio desses dois papéis. Isso pode ser feito dessa forma ou através de um modelo de cointegração, que é o modelo que eu gosto mais de realizar através da Quantigo e de outras coisas. A gente pode um dia desse falar especificamente sobre long and shorts, na minha opinião, certo? Uma das formas mais tranquilas de se observar bons lucros, consistentes lucros dentro do mercado, porque tu trabalha de uma forma não direcional. Tá? Então, às vezes, tu pode estar ganhando dinheiro numa ponta e estar perdendo na outra, e tu está conseguindo realmente trabalhar a distância entre esses dois ativos, trabalhando o spread que existe entre eles. Pode ser Itaú contra Itaúsa, pode ser Bradesco 4 contra Bradesco 3, ou assim por diante. Algum dia desses eu volto a falar um tema especificamente sobre long and short, já que eu entendo que esse talvez seja um dos tópicos mais importantes que um trader deve dominar depois de algum tempo. Um forte abraço para todos os amigos, tudo de bom, que vocês tenham uma excelente semana e nos vemos amanhã. Tchau, tchau.